Se eu pudesse falar, eu diria que sou guardião de histórias e destinos. Ao longo dos meus trilhos, testemunhei encontros apaixonados, despedidas melancólicas e promessas sussurradas ao vento. Cada trem que passa é um viajante, levando consigo sonhos e esperanças, enquanto o suave som do meu percurso ecoa como um poema. Em cada curva, eu guardo segredos e risadas, anseios que se entrelaçam como as raízes das árvores que me cercam. Eu sou o elo entre o que foi e o que ainda está por vir. Um eterno convite para que todos se deixem levar pela magia da jornada. Em meados de 1900, a ferrovia chega a Pitangueiras, trazendo consigo o barulho do progresso e a promessa de um futuro melhor. E assim, a cidade que antes isolada se abriu ao mundo no ritmo dos trilhos. O transporte de mercadorias para o interior era feito a partir de tropas de mulas. A partir de 1850 houve o desenvolvimento da ferrovia no mundo inteiro. E na virada do século XIX para o século XX, no começo dos anos 1900 até 1910, a ferrovia chegou por aqui. E chegou como uma alternativa de substituição ao transporte feito por tropas de mulas. E vinha até o rio Mogi Guaçu, na passagem, aqui em Pitangueiras, e ali atravessava as mercadorias por uma balsa e tinha um ramal que chegava aqui na cidade. Depois, em 1913, por aí, foi criada a Estrada de Ferro São Paulo-Goiás, que levava as mercadorias daqui até no interior de Goiás. Foi muito importante para o desenvolvimento da cidade, principalmente o desenvolvimento comercial e o desenvolvimento também social, porque ligou Pitangueiras a outros grandes centros, principalmente a São Paulo, a Campinas, por onde ela passava. As pessoas puderam ter oportunidade de viajar, porque antes não haviam estradas. O complexo ferroviário de Pitangueiras, ele contemplava alguns barracões. E esses barracões já foram demolidos. Ali onde tem um espaço, um terreno vazio, frente à Escola Falcone, ali era um depósito, tinha uma rua, os caminhões viravam, faziam o contorno, e ali era carga e descarga de mercadorias da estação. E por segurança, em função do incêndio, optou-se por derrubar, né? Mas não houve nenhuma preocupação em reconstruir, porque ali poderia ser usado para um outro espaço. E a minha relação com a estação ferroviária, ela vem uma questão umbilical. Umbilical porque a minha família, meu avô conta, chegou aqui pela estação ferroviária. Ela é um modal que fez a constituição da nossa cidade. O trem impactou a minha vida na infância. Para a gente que morava no sítio, era muito difícil sair, conhecer outros lugares. E a minha mãe, quando eu era pequenina, minha mãe descobriu que eu tinha problema visual e o médico oftalmo residia em Bebedouro, que é uma cidade vizinha a Pitangueiras. Então, todos os anos que eu ia a Bebedouro, eu me lembro assim, a minha mãe me pegando pela mão, o trem, aquele barulho do trem, a passagem, né? Picava a passagem, tinha um picador que fazia um piquinho na passagem para dizer que aquela passagem não valia mais para outro dia. Saí do sítio, vim para a cidade, morava ao lado da linha do trem, então o piuí aí do trem foi algo que povoou a minha vida, fez parte da minha vida enquanto adolescente, enquanto mulher, mãe, e mais ou menos de 93 a 98, todos os anos eu passeava com os meus filhos
de trem. A gente ia até Araraquara, eu, meus filhos, filhos de amigas, juntava aquela meninada. Às vezes a gente ia com 10, 12, 15 crianças para Araraquara. Ia até Araraquara, chegava lá, descia, só ia para passear de trem. Praticamente não tinha nada para ver lá. Os passeios de trem com os meus filhos foi algo assim que constituiu a infância deles e me constituiu enquanto mãe. Até a minha adolescência, o trem passava todos os dias na cidade. E ele servia de despertador para a gente acordar para ir para a escola. Ele servia de ábaco para a gente estudar matemática, e a gente ficava contando os vagões, contava as rodas, que são chamadas sapatas fenólicas, e depois multiplicava pela quantidade de vagão, né? E o trem servia para isso para a gente, porque era difícil a gente viajar, não era uma constância viajar. Mas lembro também de quando viajava, quando era adolescente, a gente pegava o trem aqui e ia até Barrinha só para passear. Andava um pouco em Barrinha, depois voltava de trem. Quando a gente ia pescar no Mogi, de moleque, na ponte do trem, ela passava, porque a ponte já é bem antiga, que é uma beleza arquitetônica fantástica, mas é uma ponte antiga, então não tinha certa segurança, e a gente ficava esperando o trem, passava assim a 10, 15 por hora, a gente montava nos vagões de carga e vinha de carona. Uma vez eu lembro que o trem não parou aqui, foi parar só em Ibitiúva, e nós tivemos que voltar a pé. Sim, eu me lembro de ter utilizado, junto com meus pais, né, o trem por várias vezes, né? Nós viajamos para Bebedouro, Ibitiúva, e quando criança sempre brincávamos, né, nos trilhos, né, nos vagões que ficavam parados lá, e a criançada gostava de subir. Às vezes eles descarregavam os vagões e a gente subia lá, entrava dentro desses vagões, brincávamos, até subíamos nesses vagões, né, e criança é criança, né. Então aprontamos vários, mas eu lembro muito bem que a estrada de ferro era muito bem cuidada, né, muito bem cuidada e movimentada. E praticamente aqui na cidade, essa estação era um point, vamos dizer assim, da juventude ou da mocidade na época. Daí o tempo foi passando, né, eu cresci e também comecei a trabalhar fora da cidade. Comecei a trabalhei em Campinas, estive em Sorocaba, em vários lugares, mas em Campinas eu me lembro muito bem que, devido ao horário e o tempo curto de folga que eu tinha, eu sempre viajei de trem. Eu costumava sair num trem, acho que, salvo erro, 11 horas, saí de Pitangueiras, e eu praticamente pousava no trem, e amanhecia lá, que eu entrava no trabalho às 7h30, então eu chegava por volta de 6, 5h30, o horário certo seria 5 horas, mas nunca chegava no horário certo. Então, 5h30, 6 horas às vezes quando estava no horário, 5 horas ele estava chegando, passando por Campinas. Foi uma pena que tudo terminou, porque o trem, o pessoal tinha mobilidade, tinha assim, a oportunidade de ir até Barretos, chegou a ir, salvo erro, até Colômbia. Então, muito no passado, na década de 50, tinha um ramal ferroviário que ligava Ibitiúva, Viradouro, até Terra Roxa. Então, era na época da Maria Fumaça ainda, era um trilho estreitinho. Meu pai contava que nem existia estação, parava nas porteiras de fazenda. Então o pessoal ficava esperando, o maquinista via, parava, o pessoal subia e descia, mas é como se fosse assim um ponto de ônibus à beira de uma estrada, né? E na verdade era um ponto de embarque na beira dos trilhos. Trem que vai, trem que volta, mais do que uma simples alternativa de locomoção. Era um ritmo que marcava a vida. Há quem ajustasse o relógio ao seu compasso. O horário era tão preciso que muitas pessoas acertavam o relógio pelo horário do trem. Ele fazia Barretos, Colina, Bebedouro, Ibitiúva, Pitangueiras,
parava aqui na passagem, do outro lado do rio. Sim? Depois ele ia, tinha mais uma cidadezinha pequena, ele ia Guatapará, Rincão, Araraquara. Ali em Rincão, eles mudavam a máquina. A máquina de Barretos até Rincão era a máquina, o motor era movido a óleo diesel. E de Rincão até São Paulo já era máquina elétrica. Eu me lembro que meu pai, muitas vezes, isso eu ouvi muitas vezes, meu pai tinha um senhor aqui em Pitangueiras, na época, que era amigo do meu pai, eles pegavam esse trem de luxo, os dois iam até Bebedouro, lá descia para pegar um noturno para vir no restaurante para tomar uma cerveja que só no trem tinha, que aqui em Pitangueiras não tinha. Então, diz que isso daí era um dia sim, um dia não, ou um dia sim, o outro também. Eles iam direto tomar essa cerveja. Eles te vendiam um bloco de quilômetros para você usar. Então, você comprava, por exemplo, um bloco de 5.000 quilômetros. Você comprava, pagava, então era bem mais barato. Com aquele bloco, eu chegava lá no guichê da estação, para onde que você vai? Eu vou para São Paulo. De Pitangueira a São Paulo, não me lembro, mas vamos dizer, 350 quilômetros. Aí, o que eles faziam? Tinha 5.000 menos 350. Então, quando eu voltava, menos 350. Então, vinha tirando. Muito mais barato. Então, eu viajava e eu não precisava ficar em fila para comprar passagem. Eu não tinha problema de falar não posso viajar. Então, eu viajei muito, mas muito desse jeito. Aqui em Pitangueiras, o trem ajudou tanto que o pessoal de Bitiúva, os alunos, vinha de passagem, vinha de Barrinha e vinha de gente de Guatapará e de Rincão. Até de Rincão tinha aluno que vinha estudar aqui em Pitangueira, fazer o normal aqui. Mais do que marcar a história, o trem gravou seu ritmo no coração dos apaixonados. E muita gente casou com outras moças de fora por causa do trem que vinha estudar aqui. Eu tinha um amigo que nós dois íamos para Rincão, ele casou com a namorada de lá. Eu não casei, mas ele casou e você vê, foi o trem que trouxe ela para cá, que ele acabou conhecendo e deu certo. Eles moram em Araraquara hoje. O trem era que a gente entrava, que parava aqui na estação de Pitangueiras, era composto assim. Primeiro tinha a máquina, a gente chamava de máquina. Até hoje chama, onde tem trem, né? Aí depois tinha uma espécie de cozinha. Aí depois tinha o refeitório. Quem podia, que tinha mais dinheiro e tal, ia lá dentro e comia no refeitório. Tinha as mesas, eram servidas refeições. Aí depois do refeitório, tinha um carro chamado carro Puma. Esse carro Puma, ele tinha umas cadeiras que tombavam assim e eram giratórias. Você podia apreciar a paisagem e você podia conversar com as outras pessoas que estavam ali. Então vinha o carro que era chamado carro de primeira. Eram umas cadeiras muito confortáveis, estofadas. E geralmente, assim, tinha uma cobertura branca, né? Sempre quase branca, porque eles cuidavam muito. E ali, então, né, já era um pouco mais barato do que o Puma. Agora, o pessoal mesmo, como a gente que ia viajar todos os dias, e que ia para Bebedouro e tudo, então ficava no carro de segunda. O carro de segunda, os bancos eram de madeira, sem estofamento, mas eram muito confortáveis e muito gostosos também. Aos 11 anos eu fui para São Paulo estudar, e eu com a Cida, minha irmã, né? E nós fomos de trem. E depois a mamãe veio embora, e lá, naquele tempo, a gente andava num trem que ia de Santo André, porque nós ficamos em Santo André, para São Paulo, lá na cidade de São Paulo.
A gente ia as duas, eu com 11 anos e ela com 12. E passeávamos lá em São Paulo. Aí eu acabei aquele tempo, chamava curso ginasial. E era a 8ª série também que chamava, né? Aí eu vim para Bebedouro fazer o curso, chamava normal, que é a formação de professores. Aí a gente ia todos os dias de trem. Saímos daqui mais ou menos 6h30 e chegava lá quase 7 horas. E iam muitos alunos, então era muito agradável. Então nós, os alunos, ia sempre no carro de segunda, porque o carro de primeira era mais caro. A gente viajava todos os dias de Pitangueira a Bebedouro para estudar em Bebedouro. Não tinha em Pitangueiras, né? Então, mas gostava, era bom. Ainda é possível ouvir seu eco, quase um sussurro do passado. Você escuta também? Mas o trem deixou outro legado, um som inesquecível. No carro de segunda, então eles passavam gritando como? Coxinha, no carro de segunda. Como é que eles gritavam? Que aquilo ficou e era sempre assim. Pastel, coxinha e tem uma outra coisa. Passavam vendendo. Passavam vendendo. Pastéis, coxinha. E mais algumas coisas, sabe? Então eles falavam nesse tom, até hoje fica na cabeça da gente. Olha, eu andei muitos anos de trem, porque a gente morava aqui, mas não tinha ginásio, então eu fui estudar em São Paulo. Então eu saía daqui no trem de manhã, tinha 7 horas e pouco, né? Não lembrei a hora certa, e ia para São Paulo. Agora, quando tinha aula mesmo, que às vezes, porque a gente ia nas férias, voltava, né? Quando tinha aula, que estava em feriado, uma coisa, eu vinha de São Paulo, mas eu vinha de Leito. Eu comprava a carteira quilométrica, porque aí não precisava comprar passagem todo dia, né? E eu vinha, porque eu vinha à noite, eu dava aula até às 10h30, tomava o trem às 11h, já levava minha malinha para a estação e tomava o trem e vinha embora. Dormia bem, era muito bom, muito gostoso. Chegava aqui de manhã, já estava em casa praticamente. Pitangueiras, antes da estrada de ferro, o comércio era muito difícil, porque não tinha rodovia, não tinha estrada de ferro. Então, os produtos para os armazéns, essas coisas que aqui não produzia, vinha normalmente de Rio Claro, São Carlos, pelo Rio Mogi, e os produtos desembarcavam no chamado Porto dos Negros, e de carroça, os carroceiros já todos organizados, traziam aqui para a cidade. Houve necessidade de uma melhora, porque tinha que fazer o escoamento do café, levar até o Porto de Santos, de onde era exportado. E esse processo era feito por carroceiros, que traziam, e aí começou a estrada de ferro. Então a estrada de ferro se instalou aqui em Pitangueiras, em consequência da produção do café. Vinha de carroça, das roças, inclusive meu avô tinha carroças, trazia o café até a estação e era embarcado nos trens que iam até Santos. E assim, de passagem que a gente lembra, como já foi falado, a Nilce já falou, a gente ia para Bebedouro, era uma alegria no trem, porque nós éramos uns 18 que íamos para Bebedouro, então era aquela folia dentro do trem, né? De vez em quando a gente parava no meio do caminho, aqui na Plínio Prado, né? Para ir numa fazenda ali, então, em vez de ir para a escola, a gente parava ali, ia numa fazendeira que tinha lá, que servia 1000 pratos, 1000 coisas, e voltava no horário do trem, e muitas vezes os pais nem ficavam sabendo que a gente não foi para a escola.
Anos após sua desativação, a estação foi restaurada, transformada em um local de encontro, arte, cultura, homenageando também um artista local. Teve um envolvimento de várias pessoas da sociedade civil com o apoio do poder público. A realização ela foi, vamos dizer assim, um início, né, naquela época, anos 2000, da iniciativa público-privada. Então foi essa junção, o setor público apoiou, eu estava na Secretaria da Educação, que tinha cultura, também apoiamos. Então participei sim, participei da inauguração, participei de vários shows que tinha ali. Então à noite o pessoal saía para tomar um chopinho, comer uma gastronomia diferenciada, bater um papo. Então, um espaço ali, realmente, que é o que eu desejo, que volte a unir as pessoas, um espaço bonito para unir as pessoas. Então, a gente ia lá tomar uma cerveja, não era restaurante, né? Então, tinha uns beliscos lá que a gente, uns aperitivos, né? E a gente ia para bater papo, juntava sempre alguns amigos. E além disso, também foi feito a ala, né, do Lombardi, que é o nosso artista, que eu tenho o maior carinho por ele, porque enquanto professora, lá na década de 90, a gente fazia os trabalhos de arte, as exposições e levava ele dava aula de pintura para as crianças. O Lombardi, ele não foi só um artista, ele foi uma pessoa que ele se doou para o outro. Ele era uma pessoa que ele era do outro, então ele ensinava as crianças sem cobrar nada. Uma pessoa assim, fabulosa, que tinha um conhecimento de arte e tudo aquilo que a vida, né, a vida dele foi uma vida difícil, com problemas de saúde e tal. Então teve uma sala para homenagear o Lombardi, onde tinha os pertences dele. Eu estudava numa escola que era próxima, né, na Falcone. Então, eu acho que a gente até que viu o uso dela, eu acho que na biblioteca, só que com o tempo ela foi sendo meio que abandonada, vamos se dizer assim. Eu me lembro de quando tinha alguns eventos escolares mesmo que eles fizeram na época da estação, quando tinha alguma coisa relacionada à cultura, né? E um deles que eu fui, que eu me lembro, estava tendo uma exposição, não me recordo exatamente do que era exatamente, mas tinham vindo para a cidade uma exposição, uma mini exposição. E dentro dessa sala também, que era dentro da sala do Luiz Alberto Lombardi mesmo, além de ter obras deles, também tinha essa exposição que veio para a cidade. E aí, depois de algum tempo já estudando, eu estudava na Maria Falcone de Felício. E naquela época não era... O normal não era usar a internet ainda, usar computador, não era todo mundo que tinha. E existiam os trabalhos de escola já, né? E eu já tinha ido na biblioteca da minha escola e não tinha achado muitas informações. E eu sabia que na estação existia a biblioteca da cidade. Só que eu nunca tinha ido. E aí esse dia eu fui e a partir de então eu ia para ler livros mesmo, sem ser relacionado à escola, a trabalhos. Mas eu gostava muito daquele espaço. E, assim, cheia de livro, era muito interessante, porque hoje em dia a gente não tem uma biblioteca da cidade. Com as condições ruins do prédio, as coisas que estavam lá, que eram os pertences do Lombardi, obras de arte dele, pincéis. Eu lembro de ver, né, os pincéis que ele usava, a paleta de cores lá para misturar as tintas, obras de arte dele que estava lá, pintura. Então eu lembro dessa constituição, lembro desse movimento das pessoas montando essa sala. Então foi muito gostoso, né, participar disso.
eu gostaria de propor um exercício. Fechem os olhos. Imaginem esse lugar como um lar esquecido, onde memórias e sonhos se cruzam. E se essa estação fosse sua? O meu desejo é que ela seja preservada e se torne o que já foi proposto, uma estação cultura. Então seria interessante que voltasse o romantismo da viagem de passageiros. O meu desejo é que voltasse a ter um espaço cultural. Quem sabe se quem tem o poder de fazer isso, de fazer tombar como um patrimônio histórico e conservar a estação do jeito que ela está. E eu gostaria que ali fosse feita uma pracinha do lado onde tinha, e no prédio se transformasse numa boa biblioteca. Então, um centro de leitura, a pracinha com bancos para a gente ir lá sentar, ler um livro. Então, esse é o meu desejo. Está muito difícil hoje para os jovens, principalmente, né? Se eu tivesse um lugar assim, uma estação bem organizada, bem cuidada, seria onde passar umas horas, conversar, né? Seria muito bom que voltasse a nossa estação. Eu acho, assim, muito importante que a gente tenha um prédio que está inativo, né? E é um prédio muito interessante que ainda tem características da época ainda, de quando funcionava como uma estação mesmo. Então, tentar retornar com ela seria muito interessante, porque tem salas que podiam ser usadas para voltar à biblioteca municipal, uma sala para voltar com a exposição do Lombardi, que hoje não está exposta em lugar nenhum, e ter também um espaço para as pessoas que consomem arte e que fazem arte também, poder mostrar o seu trabalho. Então, assim, é muito importante que aqui em Pitangueiras tem muitas pessoas escondidas que você conhece, mas você não sabe que essa pessoa gosta de produzir arte. Então, ter uma sala para essa pessoa ter a possibilidade de mostrar um pouco do trabalho dela é muito importante, porque existem muitos mini Lombards por aí escondidos. O desejo que eu tenho, que eu já muitas vezes eu escutei falar que o trem voltava a circular, eu gostaria que voltasse. Porque é uma recordação que não volta. As memórias permanecem nas almas, nas paredes, nos registros. Mas se as pessoas partem, os prédios ruem e os registros se perdem, quem continuará contando essa história?